Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira audiência pública e debate da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, com as presenças dos senhores deputados Luiz Paulo, Luiz Martins e Zaqueu Teixeira, também com a presença do subsecretário-geral de Fazenda e Planejamento, senhor Fábio Amaral, a senhora Josélia de Castro, subsecretária de Política Fiscal, o senhor Francisco Iglesias, assessor da Secretaria de Planejamento, a senhora Fátima Leite, subsecretária de Orçamento, também a presença do Dr. Márcio Jandre Ferreira, secretário-geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio, o senhor Nestor Lima Andrade, controlador-geral do Estado, presença também do deputado Chiquinho da Mangueira. E, para início da explanação da nossa audiência pública, eu convido o senhor Fábio Amaral para fazer a sua apresentação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos. Vamos fazer a apresentação em duas partes. A primeira, a revisão do plano plurianual, PPA 2016-2019, revisão para o próximo exercício. E, em seguida, entraremos na lei orçamentária de 2019. Sobre o plano plurianual, a revisão no último ano do exercício, né, dos 4 anos, o objetivo é adequar as transformações do cenário político, institucional e econômico, principalmente. Lembrando que foi um plano que conviveu durante 3 anos com a forte crise do Estado, né, 16 e 17. Então, grande parte das ações acabaram sendo impactadas diante do cenário que vivenciamos no passado, com quase 18 meses com algum tipo de salários atrasados. Esse ano a gente conseguiu retomar o pagamento do funcionalismo em dia, ainda no 10º dia útil, né, mas pelo menos com uma certa regularidade. Então, o objetivo da revisão para o ano do exercício 19 ainda é adequar essa situação do Estado, dando prioridade a algumas ações específicas. Tá? A base legal é a Lei 7.211 de 2016, que instituiu o PPA. Basicamente, o plano plurianual é um dos mecanismos, instrumentos de planejamento orçamentário, juntamente com as metas da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. O PPA ele define a programação do governo para os 4 anos subsequentes. Então, normalmente, ele é feito no primeiro ano do novo mandato, entrando no... é feito no segundo ano, a partir do segundo ano do primeiro mandato, entrando no primeiro do governo subsequente. Aqui a estrutura programática do PPA, você tem um macro-objetivo setorial, vai descendo por objetivos, programas, ações, com as metas físicas e financeiras. A abrangência são ações orçamentárias e não orçamentárias, não integrando o PPA às despesas obrigatórias, como dívida, indenizações, transferências e precatórios. Aqui é o resumo, né, do nosso PPA. Macros objetivos, no início, né, quando foi elaborado em 2016, eram 25 ações. Pela revisão, nós ficamos com 18 macro objetivos. E ele é aberto em setoriais, ações. Então, hoje, iniciamos um plano com 813 ações dentro do PPA, das quais 737 ainda serão executadas, pretendemos ser executadas ao longo do exercício 19. Delas, 678 são ações orçamentárias e 59 são não orçamentárias. Então, resumindo bem a questão do PPA, realmente apenas o que foi apresentado à Casa é uma adequação para esse último ano dele, de vigência do plano, servindo como base até para o próximo governo fazer o seu PPA 2020-2023. É um programa, como volto a frisar, dentro das limitações ainda do Estado, né, orçamentárias, financeiras. São várias questões que ainda precisam ser resolvidas, né? Uma melhora já foi sentida, porém, ainda temos muito a ser feito ainda. Entrando especificamente na lei orçamentária,
anual, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte da receita e numa segunda parte da despesa. A receita ela foi feita com parâmetros, basicamente Boletim Focus e IBGE. Deixa eu ver aqui, dá para ver. A projeção, a gente aqui está comparando o que foi enviado em março, em abril, né, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA atual. Variação do PIB nacional manteve-se em 3%. Taxa de câmbio, uma elevação para 3,45%. Inflação do GPDI com 4,3%. IPCA em torno de 4%. E a taxa Selic média em torno de 7,13%. Tá? Então, nós vemos, em relação ao que foi apresentado na LDO, a previsão de crescimento estável ainda da União, aumento da taxa de câmbio de inflação, do GPDI, IPCA e taxa Selic ainda em queda. A LDO foi feita com focos de fevereiro e a base da LOA foi o Boletim Focus de junho, os principais parâmetros. Com base nessas premissas econômicas, a gente chegou na previsão. Aqui a gente vê a evolução da receita tributária do Estado nos últimos 3 anos. O ICMS saltando de 32 bilhões de 2017 para 35,7 na previsão para a lei orçamentária do ano que vem. Temos aqui ainda o FEC, IPVA, causa-mortes e o imposto de renda. Importante destacar que a gente teve um salto de basicamente quase 4,5 bilhões em 2 anos, entre o que foi realizado em 2017, a receita total tributária do Estado, de 44,6 bi, a previsão para o ano que vem é de 49,1 bilhões de reais. Aqui, fazendo, grosso modo, um crescimento de mais de 10% entre esses 2 exercícios. ICMS é a nossa principal receita. Em relação a esse ano, a gente está prevendo uma alta, que era entre 18 e 17, teve esse crescimento. Aqui é real, tá? É excluído a inflação. Desculpa. Então, ele está em linha com o crescimento. É sempre bom frisar que adotamos uma postura conservadora, tá? Na parte da receita, a gente tem esse cuidado de não superdimensionar o orçamento estadual, que venha causar problemas futuros. Certo, José? Alguma coisa? Em relação a receitas como um todo, aqui incluindo outros tipos de receita, destaque principalmente para a parte de royalties. Para o ano que vem, a gente está prevendo o royalties em 14,1 bilhões de reais. Esse foi um cenário com o Brent a 67 dólares o barril. Hoje ele está sendo cotado a 79, tá? Foi feito com bases em estudos das agências internacionais, da OPEP, mais uma vez, focando nessa parte conservadora, uma receita que vai para o Rio Previdência, auxilia no déficit, na diminuição do déficit previdenciário. Lei Candir, que é outro ponto, a gente manteve a previsão dos anos anteriores, de 84 milhões, ainda dependemos do Congresso Nacional aprovar esse aumento. Não está previsto. Juros, dívida ativa. Total previsto em torno de 68 bilhões de receitas. Isso aqui é só fonte 100, só fonte do Tesouro Estadual. Com as deduções, um total líquido de fonte do Tesouro, aproximadamente 50 bilhões de reais. Sobre receita corrente líquida, aqui também evolução nos últimos 3 anos. Em 2017, ela totalizou 50,1 bilhões. A previsão para esse ano é fechar em 54,2. Para a LOA 19, está sendo proposta com a receita bruta, uma receita líquida, depois de deduções, totalizando 58,1 bilhões de reais. Já feitas todas as deduções previstas para municípios, Fundeb, regime de previdência, a parte orçamentária do plano previdenciário do Rio Previdência. Então, todas essas deduções, uma previsão de uma receita líquida, corrente líquida de 58,1 bilhões. Eu vou abrir aqui. Não, deixa eu voltar. Destaque na operação de crédito, mais à frente eu vou abrir, por essa composição desses 4,3 bilhões, vou explicar exatamente de onde vêm essas principais operações.
Aqui apenas para a ciência, eu vou apresentar agora uma série das principais receitas do Estado e como foi a variação ao longo dos últimos 10 anos, né? De real e nominal. A parte azul é a nominal e em vermelho a parte real, que é descontada a inflação. Percebemos que desde o crescimento em 2010 da receita corrente líquida, o movimento entre 12 e 13 ainda alto, 14, a partir de 15 começa a grande queda, a crise no Estado. Nosso crescimento da receita real abaixo do zero, né? A inflação consumindo o nosso crescimento. Período de grande crise, 2015, 16. 16 foi o início, né, dos atrasos de salários. 17 a recuperação, a gente conseguindo manter, né, esse crescimento para acima de zero nos últimos 3 exercícios. Aqui a evolução das receitas tributárias do Estado. Previsão para ICMS em 2010 totalizou cerca de 22 bilhões, um crescimento praticamente estável entre 2014 e 2016, na casa de 31 bilhões, e agora a gente percebe a retomada do crescimento. A ideia, nossas projeções é fechar em 34,5 bilhões esse ano, totalizando 35,7 para o ano que vem. Esse é o nosso principal fonte de recursos, o ICMS, é o que tem o principal crescimento. A parte sem fundo, sem FECP. O FECP é o verde. Isso. É só a alíquota simples. Aqui a gente colocou o IPVA e o FECP. E o ITD também, que é o roxo. Os crescimentos outros são dentro do esperado. Aqui a variação do ICMS. Como eu falei, 14 e 15, ao início da crise nacional, a produção industrial do país começa a se sofrer. Aqui no Rio, é lógico, ainda potencializado por conta dos problemas da Petrobras. A partir de 17, 18, a volta da retomada do crescimento nominal, e o real para o ano que vem a gente está alinhando com um crescimento próximo a zero. Sobre o FECP, aqui a apresentação. Esse salto em 16 foi aumento, né, José? Em 16? Da alíquota. Alíquota, alteração. Isso, de alíquota. Alteração de alíquota, e o crescimento para 19 dentro do histórico previsto para esse ano. Sobre PVA também, aqui a apresentação, nominal e real. Crescimento para 19, a gente está prevendo uma diminuição de aproximadamente 2% da receita nominal. No real, aproximadamente menos 6%. ITD, a parte do ITD, ela depende muito, né, de fatores exógenos. Por exemplo, em 17, a gente teve no final do ano uma alta por conta da mudança de alíquota, então tem certos fatores exógenos que acabam impactando essa variação da receita. Então, da parte de receita, essa foi a apresentação, uma RCL de aproximadamente 58,1 bilhões, com premissas, volto a falar, conservadoras, dentro do Boletim Focus, todo petróleo dentro das projeções de agências internacionais, como a OPEP, EIA, que é a Agência de Energia dos Estados Unidos, a AEA também. Então, a ideia, né, nossa foi apresentar valores que a gente entende que são alcançáveis e sem, como falei novamente, sem uma superdimensionamento da receita para não termos problemas futuros. Em relação à despesa, nós apresentamos uma LOA de 79,1 bilhões, aqui destacadas as principais funções, previdência sendo a principal, com 22 bilhões, pagamentos de ativos e inativos do Estado do Rio de Janeiro. A área da segurança, com 12,6 bilhões. Educação, administração, saúde, encargos, judiciário, são as principais funções que irão consumir, basicamente, quase 80%, 90% do orçamento estadual para o próximo exercício. Aqui um comparativo entre a dotação inicial, aqui ficou um pouco pequeno,
entre a dotação inicial de 2018 e a previsão do ano que vem. Crescimento em encargos gerais, 2,9 bi. Aqui a gente começa a fazer o pagamento dos depósitos judiciais que foram utilizados pelo Estado, então vamos fazer a primeira parcela, tá? Por isso esse grande salto no encargos gerais. Função administrativa, segurança pública, a gente também tem um crescimento de aproximadamente R$1 bilhão. Esses são os três maiores destaques de evolução. Aqui destacado as três principais: educação, saúde e segurança. Qual é a previsão da variação? Educação, crescimento 0,38, saúde 1,95 e segurança pública, crescimento de 9,42. Aqui já incluído o FISED, tá? As ações do FISED estão incluídas na função segurança. Foram mantidas a dotação do exercício de 18, ampliadas pelo FISED. Então, o FISED não substituiu dotação do exercício, tá? É realmente uma receita a mais destinada à área de segurança. 75% para segurança e 25% para assistência social. Aqui dividido o detalhamento por grupo de despesa. 59% do orçamento do Estado destinado a pagamento de pessoal em cargos sociais, a maior despesa, né, do Estado. 30% em outras despesas correntes. Aqui fica mais fácil a gente ver, 330 milhões para juros e encargos da dívida, que a gente ainda tem um valor residual. Despesas correntes, investimentos, amortização, reserva de contingência ao plano previdenciário do Rio Previdência, que é aquele que a gente faz uma poupança. Hoje ele tem aproximadamente 1,2 bilhões de reais. Para o ano que vem, ele deve fechar próximo de 2 bi já. Mais ou menos 1,7 bi, talvez. Então, esse é um valor que ele acaba sendo utilizado no orçamento como contingência para a utilização futura. Sobre as operações de crédito, aqui é uma observação que desses 4 bilhões, 3, a gente ainda considera o leilão reverso. Caso ele não ocorra esse ano, tá? A Secretaria de Fazenda não conseguiu, o governo não conseguia realizar o leilão reverso esse ano, a gente deixou a previsão para o orçamento do ano que vem. Tanto o leilão quanto a modernização fazendária, que hoje o edital já está no TCE, e o 200 milhões era outra operação de crédito que foi aceita pela Secretaria de Fazenda, pelo Ministério da Fazenda. Nosso objetivo foi deixar na LOA essa previsão para não ter algum questionamento futuro da STN de alegar que vocês não colocaram na LOA, então não podem fazer. Então, a nossa ideia foi deixar essa previsão. Se forem utilizados esse ano, esses recursos não serão aprovados, né, pela STN. Caso não ocorra essa despesa esse ano, existe a previsão para o próximo governo de fazer essas 3 ações dentro do regime. As outras são o Prodetur, saneamento na CEA, todas elas foram aprovadas na STN e colocadas dentro do campo do regime de recuperação fiscal. Aqui o Rio Previdência, 22,5 bilhões, 18 bi apenas para a folha de pagamentos, com fonte 231, e o déficit previdenciário de 4,2 bi é a previsão para 2019. Lembrando que esse ano a previsão do Rio Previdência estava 9, quase 10. Pelos nossos novos cálculos, ele deverá fechar em torno de 3,5 bi a 4, ainda dependendo do royalties e a participação especial de novembro. Então, vai ficar mais ou menos em linha com o déficit desse ano, tá? E aqui, esse último slide é a evolução das últimas 3 propostas orçamentárias que o Poder Executivo encaminhou para casa. 2017, uma previsão de déficit orçamentário de 15 bilhões. No ano passado, uma nova proposta de 10 bi. E esse ano foi encaminhado uma LOA com uma receita prevista de 65, uma despesa de 73, aqui já descontadas deduções, repasses, município, Fundai, um déficit de 8 bi. 2 bi a menos do que o ano passado, que a proposta anterior.
Lembrando que aqui a gente já começa a pagar os depósitos judiciais de 2015, foi aproximadamente, se não me engano, 2 bi, né, Fátima? 1,5 bi, 1,8 bi, se não me engano, 2, somente de devoluções de depósitos judiciais. Então, se não tivesse essa figura do depósito, ele já seria um déficit de 6 bilhões de reais, em linha com a queda do déficit dentro do que estava previsto no regime de recuperação fiscal. Lembrando que o regime que foi aprovado é um regime de 6 anos, o Estado sempre deixou claro que não consegue fazer o ajuste fiscal em apenas 3. Então, prevê-se diminuição de déficit nos primeiros 3 anos, as medidas estruturantes que estão sendo tomadas começarão a surtir efeito a partir do 3º, 4º ano, você inverte esse movimento de déficit para superávit, criando gordura necessária para a retomada dos pagamentos da dívida, mantendo o equilíbrio econômico e fiscal do Estado. Bem, presidente, essa foi a apresentação, basicamente, que a gente veio apresentar. Fico à disposição para eu e minha equipe para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fábio Amaral, subsecretário da Fazenda. E queria agora abrir inscrições para o debate, para perguntas. Primeiro, o deputado inscrito, o deputado Luiz Paulo. Depois, o deputado Zaqueu Teixeira. Queria ressaltar a presença aqui do deputado Rafael Pisciani, deputado Valdec Carneiro, também inscrito para arguição. Com a palavra, o deputado Luiz Paulo. Bom, eu tenho, doutor Fábio Amaral, diversas questões a levantar. Perguntar ao presidente se levanto todas. Acho mais produtivo fazermos todas as questões e ir respondendo. A primeira delas é que, na apresentação da LOA de 19, Vossas Excelências, Vossas Senhorias, estão contando com 5 bilhões de Fundo Estadual de Combate à Pobreza e com 500 milhões para o Fundo de Habitação de Interesse Social. Ocorre que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele termina em 31/12/2018. Se ele não for renovado esse ano, pelo princípio da anualidade, não vai ter Fundo Estadual de Combate à Pobreza em 2019. Assim posto, enquanto esse fundo não for aprovado, nós não poderemos votar o orçamento em plenário, porque senão o rombo dele não é de 8, é de 13 bilhões de reais. Por isso, vamos fazer aqui um voto com ressalva. Essa é a primeira questão, é uma questão seríssima. Temos nos empenhado nesse tema, mas tudo indica que o governo e a presidência da Casa vão aguardar o fim do segundo turno. E aí vem a segunda pergunta, que deriva da primeira. No meu entendimento, mesmo que aprovado esse ano, estaria também valendo o princípio nonagesimal. Então, se a gente aprovar até o final de novembro, a gente vai perder 2 meses de 2019. Então, segunda pergunta, mesmo em prorrogação, se o princípio nonagesimal deverá ser aplicado. Porque, se for aplicado, evidentemente que vai ficar aí caracterizada uma ação improba do Poder Executivo, que não demandou isso a tempo. E 2/12 de 5 bilhões de reais, né? Se a gente dividir por 2, eu estou sem máquina aqui, mas vamos botar aí 400 milhões. A gente está jogando 800 milhões de reais pela janela. E não é falta de discursos meus sobre esse tema.
Inclusive, tem uma casa, antes da eleição, queria dar entrada com esse projeto, mas não me foi possível, um projeto de lei do deputado Flávio Serafini, do PSOL, pedindo... O senhor é coautor? Eu sou autor de um outro. Bom, eu conheço do Flávio, que é da data de... que deve ser anterior ao seu. Acho que é anterior, sim. Por isso que eu também não entrei, porque quando achei o dele, 14 de junho. O senhor é de que data, deputado? 16 de outubro. Então, o dele é bem anterior ao seu, foi antes da eleição. O seu é no dia seguinte. Mas esse é um tema absolutamente relevante. Então, fica a questão do 90º, porque da anualidade eu não tenho dúvida nenhuma. Segunda questão. Na LDO, a previsão do rombo orçamentário eram de 5 bilhões. Ele subiu para 8. O senhor justificou que 1,5 bilhão seria para pagar os depósitos judiciários. Pelo menos o senhor disse ainda há pouco isso. Quando o senhor fez a LDO, o senhor já sabia que ia ter que pagar os depósitos judiciários. Então, na verdade, o senhor não justificou, o senhor explicou. Eu queria saber, de fato, o que houve para que esse rombo aumentasse em 3 bilhões de reais da LDO para agora. Porque não foi o depósito judiciário que o senhor já sabia que tinha que pagar. Quando eu digo o senhor, eu estou falando do Estado, né? Essa é a segunda questão. Existe uma lei que eu sou coautor, viu, doutor Fábio Amaral, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, que aloca os recursos da Lei Candir e do FEX para o Rio Previdência. Não vi isso alocado no orçamento de 2019. Mas a lei existe e entra em vigor em 1º de janeiro, mas está sancionada. Então, tem que haver também essa correção no orçamento. E, segundo, se o senhor reparar, e o senhor mesmo chamou a atenção, o déficit do Rio Previdência foi de 4,2. Evidente que o FEX e a Lei Candir dão 154 milhões, os dois somados. Não cobre esse déficit de 4. Mas existe um projeto de lei que o governador tem o compromisso de aprová-lo, o secretário de Fazenda também, não sei que data o fará, vetando o último artigo, que é esta lei entra em vigor na data da sua publicação, para entrar em vigor 45 dias depois, segundo o Código Civil. Então, se isso acontecer até 15 de novembro, a sanção, ele entrará em vigor em 1º de janeiro, que aloca os recursos do imposto de renda, estimado pelos senhores em 5 bilhões, no Fundo Único do Rio Previdência, o que mostrará que o Rio Previdência ficará com déficit zero, que também não tem essa previsão no orçamento. A primeira lei já existe, a segunda, a lei ainda não existe, só tem algum grau de razão, mas deverá existir. Então, estou chamando a atenção também para o senhor presidente. E, finalmente, eu concordo com vossas senhorias, já falei ao presidente, que eu acho que o orçamento do Estado tem que vir para casa de forma conservadora. Porque se tiver superávit, é festa. É muito pior quando está superestimado, como vem acontecendo tradicionalmente, e depois tem que ser guilhotinado. Mas, de qualquer forma,
pelos últimos acontecimentos internacionais e nacionais, né, essa questão do assassinato do jornalista, que envolve a Arábia Saudita, a Turquia, etc., está fazendo o preço do barril disparar. Vossas Excelências, Vossas Senhorias estimaram o preço do barril médio para 19 em $67 o barril. Ele já chegou a bater a porta dos 100. Uma estimativa também conservadora pode botar esse barril a 75, 73, por aí, ainda conservadora. Além do mais, o dólar está estimado em 3,45. Felizmente, a gente vai emendar isso depois das eleições. Depois das eleições, ou esse dólar vai disparar, o que é mais provável, ou vai mergulhar, né? Mas, de qualquer forma, hoje ele está em 3,8. Já está bem acima da sua previsão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que da receita de royalties PE da ordem de 14 bilhões, é bastante provável que nós tenhamos uma arrecadação algo como uns 2 bilhões de reais a maior. A doutora Josélia é muito otimista com isso. Tanto é que no orçamento de 19, eu cheguei a dizer que ia dar uns 11, ela já me corrigiu para 13. Sim, a senhora me corrigiu, assessorada pelos seus assessores de petróleo e gás. Agora o câmbio influencia muito pouco. Eu sei. E o próprio ICMS também está conservador, na casa dos 35 bilhões de reais. Então, estou querendo afirmar que é possível que a gente tenha um orçamento um pouquinho maior que esse. E um pouquinho maior que esse, não é um pouquinho, é um pocão, né? 2, 3 bilhões de reais é muito dinheiro. Então, queria também que o senhor comentasse esse fato. E, finalmente, seguramente vossas senhorias não sabem. Agora, no último dia, hoje é 22, né, 23, no último dia 17, foi inaugurada no Tribunal de Justiça, por um grande esforço dessa Casa Legislativa, a 17ª Vara de Fazenda Pública de Cobrança da Dívida Ativa. Quer dizer, agora nós temos 2 varas de cobrança da dívida ativa. Nesse orçamento está estimado 209 milhões de cobrança de dívida ativa, para uma dívida ativa de 77 bilhões. Um valor irrisório, mesmo eu sei que mais do que a metade dessa dívida ativa tu joga fora porque é incobrável. Mas, de qualquer jeito, eu achei esse valor muito acanhado, principalmente com 2 varas. Eu imagino que 2 juízes no lugar de um só, pelo menos aumente essa produção mais 50%. Eu posso sonhar que fosse 100, né? Mas, se for mais 50%, cresce um pouco mais essa arrecadação. Também queria um comentário sobre isso. E, finalmente, por último, na apresentação dos senhores, os senhores não deram nenhuma estimativa de como vamos virar de restos a pagar, que vai ser um ponto crucial, porque o restos a pagar, inexoravelmente, será maior do que os recursos em caixa, o que basta para a reprovação das contas de 2018. Doutor Nestor Lima de Andrade, controlador-geral do Estado, sabe bem disso. No relatório que a minha assessoria me tirou hoje, o restos a pagar, tirado hoje,
ainda não entrou o refis, que, segundo o secretário, deve dar R$ 1 bilhão. Eu estou só repetindo o número que ele disse. Mas o resto a pagar estaria em 12,2 bilhões de reais, hoje. Comparando despesas liquidadas a pagar com despesas de exercício pagas. Então, na verdade, a gente abre um orçamento para o novo governador com um rombo financeiro de 12 e um rombo orçamentário de 8. Se esses valores se somassem, é um quadro triste de um rombo de 20 bilhões de reais. Também queria comentar esse outro tema. Acabei, senhor presidente, acho que abordei até temas demais. 6. Mas todos pertinentes. Só quer que os demais perguntem, eu faço uma... Não, vamos fazer por um deputado de cada vez, por favor. Começar pelo Rio Previdência, e vou falar a LOA, ela é elaborada em agosto, e em meados de setembro a gente tem para fazer os ajustes, né? Coisas pontuais, a gente apresenta para a Casa Civil, para o governador, e faz os ajustes. Então, quando da elaboração da LOA, a lei do FAX, Lei Candir e do Imposto de Renda não haviam sido sancionadas, nem sequer aprovadas nesta casa. Então, não tinha como fazer essa previsão. E aí entra também a questão do FECP, são ajustes que a Secretaria de Fazenda já está trabalhando para que, se for o caso, a gente fazer essa alteração orçamentária. Realmente, são 4,2, 4,3 bilhões de reais que serão destinados ao Rio Previdência e cobre o déficit previdenciário. Ela provavelmente vai entrar em vigor agora, entra no meados, 45 dias, vai ser meados de dezembro, faz efeitos financeiros a partir do ano que vem, até por conta de contábil, tudo, a gente fazer, a Stephanie, que é a contadora geral do Estado, já está fazendo essa parte, já para deixar tudo pronto para janeiro de 19. Então, vai ser sancionada a lei, é um compromisso do governador. A gente já começou a fazer esses estudos para fazer a alteração orçamentária agora ou ao decorrer do exercício 19, com excesso de arrecadação que o Rio Previdência vier a apresentar. Para encerrar... Mas não impede que o nosso presidente claro que emende na comissão, por isso. Exato. A comissão emende. Não impede que a comissão... Que a comissão, claro, do parecer da comissão. Exato. Então, ela deve ser sancionada nos próximos dias. Então, esses 3 itens, essas 3 receitas podem ser alocadas no Rio Previdência sem problema algum, zerando o déficit. Sobre royalties, a gente ainda utiliza o que é importantíssimo, porque, entendo eu, quando você alocar o FEX, a Lei Candir e o Imposto de Renda com receitas do Rio Previdência, o doutor Nestor pode querer me desmentir, deixam de ser recursos do Tesouro. Aí já não contam mais para os limites dos gastos de pessoal, como esses 4 bilhões de reais estão contando, porque é fonte Tesouro. Isso, certo. Perfeito. E lembrando que o limite pessoal a gente já conseguiu baixar do limite máximo, estamos no prudencial. Então, para fechar Rio Previdência, a questão dos royalties, também em agosto a gente adotou uma premissa conservadora, justamente para não acontecer o que a gente vivenciou em 2015 e 2016, quando o petróleo saiu de julho de 2014 de $110 o barril para bater 29 em 2016. Então, apesar dessa tendência de alta, por exemplo, mês de outubro, somente no dia 18, se eu não me engano, de outubro, que ele baixou de 80. Então, vai ser um mês que, com certeza, a média do Brent será na casa de 80, está 79 hoje, ontem e hoje. Então, a gente adotou essa premissa conservadora justamente para não ter, mascarar um superávit do Rio Previdência, que a gente sabe que não existe. Então, a gente tem, sim, uma possibilidade de mais um BIA 2. Como a Josélia falou, a gente apresentou no comparativo de receitas. Aqui o ROI está 11,8. Se vier a participação especial que a gente está prevendo, vai fechar em 13,2 bilhões. Então, sim, tem mais 2 bi de margem nesse
nesse valor. Ano que vem, a gente já passa a ter 40% do preço mínimo do petróleo, né, da nova metodologia de cálculo, que foi escalonada em 5 vezes. A primeira foi esse ano que vem a gente já começa. Então, em relação ao Rio Previdência, isso que eu queria falar. Foram adotadas a legislação à época, não havia sido aprovada ainda nem o FEX, nem a Lei Candir, e o imposto de renda será aprovado agora e sancionado pelo governador. A comissão pode fazer o ajuste, a equipe já está preparada para fazer todo o remanejamento possível. Sobre dívida ativa, até deixei aqui, a gente apresentou foi o fluxo. 216 milhões em 2017, 237 milhões em 2018. Para 2019, a gente preveu um crescimento dentro do fluxo histórico dos últimos exercícios, né? É o histórico o Estado não tem uma capacidade de fazer essa recuperação. Agora, com uma segunda vara, vai facilitar. Foi no mês passado, se não me engano, né? 2 semanas atrás. 18 desse mês. 18 desse mês. Então, também não tinha como fazer essa... Mas seriam mais de 200 milhões para o déficit do Estado, para diminuir o déficit do Estado. Sobre outras receitas, sobre ICMS, nós temos algumas ações que nós colocamos um anexo de medidas do regime de recuperação fiscal que precisam ser adotadas, que podem surtir efeito ou não. E optamos por não colocar no orçamento. Fizemos um quadro separado, justamente para mostrar o conservadorismo com as nossas receitas. E aqui eu estou com uma lista. Nós temos o Repetro, que esse ano foram 3, se eu não me engano, plataformas que já entraram em 900 milhões de receita extraordinária. Para o ano que vem, a gente está prevendo 800. A modernização fazendária, que também daria em torno de uns 600, 700 milhões. E a questão da barreira fiscal, que é um projeto que a gente está finalizando na Secretaria de Fazenda, cujo impacto financeiro de receita seria em torno de 500 milhões de novas receitas para o Estado. Então, num quadro anexo, agora eu vou ficar devendo o número, nós temos aproximadamente 3,8 bilhões de receitas que poderão ocorrer ao longo do exercício 19 e que não colocamos na nossa previsão base, justamente porque depende ainda de algumas medidas. Por exemplo, tem a concessão da SEG, que vai vencer, então também pode ser concessão negociado. das linhas de ônibus. Concessão das linhas de ônibus. Então, optamos por não colocar esse valor e deixar destacado que são as receitas que podem vir a ocorrer. Então, aqui a gente está falando de 3, 4, aproximadamente 6 bilhões de reais em receitas extraordinárias que poderão ocorrer ao longo do próximo exercício. Sobre FECP, a gente já encaminhou para a Casa Civil, será encaminhado para a Alerj, e eu estava conversando com a Josélia, a gente entende que não haveria a questão da nonagesimal, como é uma despesa que já estava, um tributo que já estava, não tem alteração e não cumpriu, ela foi automática. Então, esse é o nosso entendimento, que ela será aprovada automaticamente e entra em vigor. Então, não teria esse prejuízo dos 800 milhões. Tá? Essa é a nossa ideia. Sobre o restos a pagar, até o Nestor aqui pode me ajudar. Por conta do último ano do exercício, desde maio, né, Stephanie, não é possível fazer despesas sem ser tipificadas, né? Certo? A gente fez um decreto, então, despesas em fonte tesouro, elas têm que ser tipificadas. Então, ela tem que ser essencial, corrente e pré-existente. Então, contínuas. Então, todas essas despesas em fonte tesouro, elas são tipificadas. Então, pode-se ficar em restos a pagar. As que não são pré-existentes, contínuas e essenciais, elas são consideradas não tipificadas e dependem, sim, do caixa de cada órgão. Então, cada órgão que possui receita própria, ele deve comprovar que ele tem recursos financeiros para fazer esse pagamento. Então, eu tomo como base do Rio Previdência, que eu fui gerente de orçamento e planejamento lá. Em 2014, eu tinha o meu fluxo de caixa, que eu fazia todas as premissas para poder justificar uma despesa que não era tipificada, que eu poderia contratá-la porque eu tinha recurso em caixa.
Então, cada órgão que possui sua fonte própria, ele tem que fazer esse cálculo. Então, o que vai de resto a pagar para o próximo exercício são todas tipificadas dentro da lei. E o Nestor, né, se quiser complementar. Tem mais algum? Eu fiquei devendo alguma? Por que do Desculpa. aumento de 3 para 5? Tá, o aumento de 3 para 5. De 5 para 8, né? Que dá 3. Foram, na LDO, alguns passivos que o Estado começou a negociar com alguns bancos. Por exemplo, se a gente tem a conta A, conta B, os depósitos judiciais, que você tem o limite, né? Você tem que ter um percentual mínimo em relação ao montante total. Foram feitas algumas negociações dentro do que a gente estava prevendo e já colocou para o próximo exercício esse pagamento, tá? De forma escalonada. Por exemplo, a conta, se não me engano, a conta B estava previsto um pagamento de 180 milhões para o próximo exercício, que não estava na previsão de 18. Então, foram passivos do Tesouro Estadual, que à época do envio da LDO não estavam previstos de pagamento. Quando a gente viu que estava melhorando a situação, a gente começou a colocar esses passivos, tanto é que eles estão também dentro do regime de recuperação fiscal. A Secretaria de Fazenda preparou uma revisão de 1 ano do plano, então atualizamos esse plano com as novas medidas, com os novos valores, e colocamos alguns passivos cujo pagamento seriam apenas posterior ao plano, em 2024. A gente começou a fazer um cronograma de pagamento nos próximos 4 anos. Então, basicamente, você teve a despesa também cresce por conta do aumento da receita, você aumenta os repasses, aumenta os limites constitucionais, o FISED, porque vem dos royalties, todos teve esse aumento da despesa, mas basicamente foram passivos dentro da estrutura. O Rio Previdência reviu a operação de royalties por conta do câmbio. Então, foram basicamente esse grande grupo. Eu posso até depois abrir mais e encaminho à comissão as principais variações. E teve variação também nos precatórios, porque o secretário disse que talvez tivesse havido... Tem. Precatório, a gente teve a nova lei, né? Um novo percentual. Modelagem agora é emenda constitucional 94. Deixa eu ver aqui, tá ali. Se não me engano, agora o precatório está com a nova modelagem da emenda constitucional 94 e o TJ fez toda uma negociação com o governador e a Subfim, é o que está retratado realmente no orçamento. Porque, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a homologação do plano, essas despesas não poderiam ficar de fora. Próximo deputado inscrito, deputado Zaqueu Teixeira. Puder me colocar a lâmina do orçamento por secretarias? Por funções. Essa? Não, teve uma ali que você comparou, Faz não o teve? comparativo, tá. Comparativo. Essa aí, né? É essa. Não, outra. Essa aí. Essa aqui. Essa tá grande ou a pequena? Não, essa aí mesmo. Ali na função segurança, o orçamento aumentou ali em 1 bi 1.089. de 89. Na administração, 1 bi 400. FISED. Aumentou. Aumentou. A A FISED tem FISED folha. tirou dinheiro do ROIT-PE e jogou para a segurança. Você tem em 19, a gente tem a última parcela do reajuste de 2014 da PM. É. Tá? E o FISED, 75% do FISED na segurança. Todos esses que aumentaram é porque tem fonte própria que fez o aumento? Não, não Ou não? necessariamente. Não, Fátima, Não, você só. lembra de cabeça? FISED A segurança é ROIT, tá mas explicado. O resto é tesouro.
Não, O resto é o Tesouro. A gestão ambiental você tem a FECAM. O Ciência e Tecnologia você tem o percentual de FISED também. E FAPERJ. Da FAPERJ também. O que... Saúde você tem a... de combate à pobreza. O índice. 10%. Mas é... A segurança é toda Legisla- tesouro. Esse Legislativo ali, por exemplo, aumenta duodécimo. em 168 milhões. É o repasse. Aumenta o duodécimo porque você faz o duodécimo em cima da receita em corrente cima livre. da receita. Exato. O que eu levo à reflexão é a seguinte: nós estamos vendo um aumento de arrecadação. Esse aumento se dá em cima das receitas. Então você faz uma estimativa, e em cima dessa estimativa você tem esse valor que aumenta nessas funções. Ora, o esforço para zerar o déficit de 8 bi não teria que ser em cima dessas rubricas, que ao invés de aumentar, viria para um equilíbrio? Porque senão nós vamos ficar aqui votando e aprovando orçamento deficitário e jogando recurso para outras áreas. E a gente vê que o Estado continua quebrado. Nós temos só resta pagar 12 bi. Se colocarmos mais 8, vai para 20, fora o dos anos anteriores. Está tudo consolidado, os 12? O 12 é estoque. 12 é o estoque. Então a gente vai estar aqui, né, numa peça que, por mais que a gente veja o esforço da Fazenda para ajustar as contas, esse equilíbrio teria que existir, porque não se justifica a gente ficar aqui aprovando e cada vez mais o Estado já está num buraco, nós estamos afundando cada vez mais esse buraco, cavando e aprofundando as nossas crises, sem haver o comprometimento e o pagamento daquilo que está ali orçado. Então, eu vejo que deveria haver um esforço para que a gente pudesse buscar esse equilíbrio, porque se não buscarmos esse equilíbrio, nós vamos estar aqui sempre mantendo o Estado deficitário, mantendo o Estado do Rio de Janeiro numa situação falimentar. E a gente vê que o processo eleitoral, não sei onde é que os candidatos vivem, porque não conseguem enxergar o que está aqui. O que a gente vive no dia a dia, o que vocês vivem no dia a dia, para poder fechar as contas, né, diariamente, porque parece que estamos vivendo em outro estado do Rio de Janeiro. O crescimento, basicamente, foram por conta de vinculações. Administração, segurança por conta do aumento, mas as demais vinculação, ou por RCL, duodécimos, ou índice constitucional de educação, FAPERJ, FECAM, então, Universidade, saúde. Universidade, saúde. Então, as demais despesas, elas estão mantidas dentro do mínimo, custeio mínimo. Hoje a gente tem um custeio de 4 anos atrás, com todas as dificuldades que a gente tem das 3, 4 leis que a gente conseguiu aprovar nesta casa da compensação, né, de créditos tributários para as concessionárias. A gente ainda tem um resto a pagar elevado, a gente chegou a pagar o 13º desse ano agora, para o ano que vem a gente não verifica uma ida de pessoal, você só vai ter o resto a pagar da folha de dezembro, né, que fica para janeiro. Então, basicamente, para o exercício 19, esses crescimentos foram por conta de vinculações legais. Mas concordo que realmente a gente tem que olhar na despesa, um trabalho que tem que ser feito, né? Você tem o trabalho de auditoria de folha que o Rio Previdência faz, a Secretaria de Fazenda começou a fazer no Previbanerj, né? Foi publicado semana passada, 2 atrás, 200 pessoas não se recadastraram no Previbanerj, então elas terão que se apresentar, senão terão o seu benefício cortado. Você tem a previsão de começar uma prova de vida dos inativos, que estava previsto no contrato. Então, são ações que a gente tem que fazer. Hoje, a nossa principal despesa é a folha de pessoal. Fora a folha, você tem a despesa obrigatória, o custeio realmente fica muito apertado. Então, para 19, a LOA 19, volta a ressaltar esse crescimento, basicamente por conta de reajustes previamente aprovados da segurança e obrigações legais, constitucionais.
Próximo deputado inscrito, o deputado Valdec Carneiro. E boa tarde a todos. Agradecer a presença da equipe da Secretaria. Primeiro, tenho, na verdade, duas questões, mas tenho 3 aspectos pontuais que eu vou rapidamente passar aqui, apenas para fixar, uma fixação de aprendizagem, digamos assim. Mas, em relação aos depósitos judiciários, o senhor mencionou que começamos a pagar, então, em 2019, uma parcela de cerca de 1,8 bi, algo assim? Isso. São 4 parcelas ao todo? Não, são 8, são 12,5%. A gente A vai 12, pagar 12,5%. Ah, tá. Então, Essa é a primeira. essa primeira de 8 parcelas. De 8 parcelas. Uma segunda coisa que já foi, inclusive, repisada aqui pelos aqui, mas eu quero só para fixar. Esse aumento de cerca de 9% na previsão da função segurança é exclusivamente em função do FISED ou tem mais alguma outra variável? E o aumento do reajuste dos servidores, que foi aprovado em 14 ou 15, agora não lembro. Certo. E uma terceira coisa, antes de fazer as perguntas, vocês então estão imaginando enviar uma mensagem sobre o FECP, é isso? Sim. Agora em novembro, talvez? Acredito que Já sim. que não tem o problema da noventena? Exato. Aí será encaminhado, aí se for aprovado, senão a gente faria uma alteração. Vocês não responderam, tem noventena ou não? Não, a gente Parece que entende não, que não. parece que não. Não, nossa, Mas disseram que não. nosso entendimento é que não Porque tem. é uma prorrogação. Exato. Enfim, A alíquota é a mesma. não tem mudança de alíquota, enfim, então... Bom, as perguntas são as seguintes. 2, 3 talvez. Nós aprovamos em 2017 uma emenda constitucional relativa aos duodécimos das universidades, não é? Começaram a ser praticados gradualmente a partir deste ano, a base de 25% em 2018 e neste ano 2019 50% até chegar à integralidade em 2020, né? A Secretaria tem uma avaliação, tem uma leitura, tem uma interpretação. Me lembro que nós tivemos na Secretaria, inclusive, questionando aspectos relacionados à despesa de custeio das universidades. Tem uma avaliação por parte de vocês da efetividade do enfrentamento dos problemas nas universidades estaduais em função da aplicação dos duodécimos gradualmente? Vocês têm uma leitura sobre isso? Então, essa é a primeira questão. Uma segunda questão, salvo engano de minha parte, não li na peça orçamentária apresentada pelo governo nenhuma previsão, nenhuma programação acerca do PCCS da saúde. O governo está descartando isso. Nós aprovamos uma lei, não é? Ela foi objeto de vetos parciais por parte do governador que foram derrubados, não é? Depois houve a questão relacionada ao Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal. Enfim, qual é efetivamente a posição do governo em relação ao PCCS da saúde? E é por isso que não consta na peça orçamentária, o governo descarta essa possibilidade, enfim, segunda coisa. E a terceira coisa, na verdade, era basicamente essas duas, eu aproveito para levantar uma terceira, sobre os restos a pagar. Eles são fundamentalmente despesas liquidadas e não pagas ou tem empenhos anulados também? E tem um tem um horizonte que o Estado persegue para zerar esses restos a pagar? Porque se a gente somar o rombo financeiro com o rombo orçamentário, que já se disse, nós batemos na casa de cerca de 20 bi. Né? Tem um horizonte para gradualmente vencer esse limite do plano financeiro do restos a pagar? Enfim, são as questões. Bem, sobre duodécimos, a gente teve aquela reunião na secretaria. O que a gente percebeu foi alguns problemas de comunicação com as universidades. Eu participei de uma reunião com eles na Ciência e Tecnologia. Foi solicitada uma proposta de uma minuta de uma portaria conjunta fazendo a Secretaria de Ciência e Tecnologia e até hoje eu não recebi essa proposta das universidades, porque a questão era em relação aos 25%. Hoje, o duodécimo, você inclui a folha de pagamento, e que é pago pelo Tesouro. Então, eu não tenho quadro aqui, mas eu posso encaminhar atualizado. Todas as universidades já tinham o seu percentual atingido pela folha. Então, o que a gente ofereceu? Olha, nós passamos a folha para vocês, até para vocês começarem a ter esse operacional, e a resposta que eu tive foi, olha, se não der a folha, eu não quero nada. Essa foi a posição deles. Foi até a gente teve aquela reunião.
Desde aquele dia, a gente não teve mais nenhum desenvolvimento a respeito de contato. Eu, pelo menos, na Fazenda, não tive nenhum contato com as universidades. Que a minha preocupação é que, na verdade, essa emenda foi produto de um consenso que nós produzimos, não é? Depois de muito debate. Ela já vai passar para 50%. Não é? Mas se a gente não tiver esse equacionamento aí no diálogo com as universidades, a gente vai ficar numa situação mais difícil ainda, porque a alegação delas, em boa medida, que os duodécimos, a base de 25%, resolveriam a folha, mas deixariam de novo a situação de custeio a descoberto. Se a gente não conseguir encontrar uma maneira de pactuar com as universidades, a gente já está indo para uma parcela maior de duodécimo. Então, seria importante tentar fechar o ano com esse equacionamento resolvido para que a gente possa avançar para mais 25%. Não, mas em 18 é 50. Não, 25. Não, 50. 50 em 19. Não, 50 em 19. A 50 em 19. Esse ano 25. Não, sim. Então, 25, 50, mas é o que eu estou falando. Mas de 20 a 100. Não, mas é o que eu estou falando. Se a gente não mesmo. equacionar o impasse até o final deste ano, no ano que vem já passamos a 50%. É o que eu falei. Exato. 25 é nesse exercício. Agora, pois é. E 25 próximo. Com os 25, você vai. A próprio pagamento pessoal cobre. Mas quando você alocar os 50, que tem que já ter a equação, porque com 6% então, aí. todo o operacional, abertura de conta, eles já estão todos aptos a fazer a movimentação. Desde aquela última reunião que a gente teve com a Comissão de Educação, não tive nenhum contato com a universidade, a gente pode marcar sem problema algum, mas aí também com o secretário de Ciência e Tecnologia, que é o responsável da pasta das universidades. Sobre PCCS da Saúde, a posição é por conta do regime de recuperação fiscal. Foi vetado pelo governador, então ele não está previsto na peça orçamentária. Tá? A gente entende que é uma violação do regime, por conta disso ele não está previsto na peça. Mas não, os vetos foram derrubados aqui na casa. Os vetos foram derrubados aqui na casa. O A governador, gente entrou inclusive, uma ação no Supremo. Não foi, deputado? A gente tem uma ação no Supremo que suspendeu. É o mesmo caso dos reajustes dos poderes. O que a gente estranhou quando a gente votou aqui a redução da alíquota do diesel, não foi levantado nenhum problema em relação ao regime de recuperação fiscal, nenhum, não é? Que não deixa de ser uma renúncia, não é? Não, né? Aí tem uma diferença que você tem um percentual mínimo que hoje era os 18%, ele reduziu dentro de 18%, então não configurava... É porque, na verdade, sim, claro, mas, na verdade, quando a gente discutiu aqui na Assembleia, foram sucessivas rodadas de reunião, inclusive com a presença do governo. Quero lembrar que isso não foi feito aleatoriamente, senhor controlador. Esteve aqui o secretário de Saúde à época, aliás, recentemente eleito deputado federal, secretário doutor Luizinho, não é? Que representava o governo nas tratativas, tanto que foi em função de uma proposta do governo que o PCCS foi aprovado, Rafael, com um escalonamento de 48 meses para a sua efetivação, não é? Então, nos causou surpresa que, de uma hora para outra, o governo tenha considerado... E mais, durante as reuniões, se falou também da questão da negociação com o Conselho Supervisor da Recuperação Fiscal, e quando a gente discutiu a alíquota do diesel aqui, isso sequer foi mencionado, né? Então, me parece, com todo respeito, um tratamento com dois pesos e duas medidas. Então, na verdade, a posição do governo é de não levar em conta a lei do PCCS da Saúde. Não está, o orçamento não foi levado em consideração. Sim. Sobre o resto a pagar, Sim, claro. O horizonte, como eu falei, apresentei, a gente tem a operação de leilão reverso, 3 bilhões, que seria ele o grande impulsionador para a quitação. E dentro do regime de recuperação fiscal, a gente tem na nossa previsão que ele, até 2022, ele esteja resolvido. Você tem o grande pagamento com o leilão reverso, né, que você teria uma taxa de desconto, e você conseguiria fazer esse equacionamento nos próximos 3 anos, se eu não me engano. Ele é integralmente constituído por despesas liquidadas e não pagas? Sim. Não temos, se alguém tiver despesa de exercício anterior, não temos ciência, porque senão ele teria que solicitar orçamento, já todo... Né, empenhado, liquidado? Tem empenhado. Tem empenhado. Está empenhado e não liquidado uma pequena parte, mas a grande parte empenhada e liquidada. Tá? Deputado Valdec, encerrou? Sim. Com a palavra agora o deputado Rafael Pisciani. Senhor presidente, eu, na verdade, me inscrevi por último, porque acredito que os questionamentos já feitos atendem
aos temas que eu também gostaria de aqui fazer alguns levantamentos. Entretanto, queria registrar algumas questões que me parecem importantes se ressaltar, na medida em que a gente, assim como o deputado Zaqueu mencionou, verifica um grau de relevância maior num ano de transição entre governos, naquilo que a gente projeta para o ano seguinte. E isso eu quero fazer uma avaliação, deputado Waldeck, baseado num histórico de medidas que essa casa, esse conjunto de parlamentares, se comprometeu, honrou perante a população e a sua função dentro do Estado, mas que me preocupam, de fato, em passarem ao largo. Então, o primeiro ponto, que eu, na verdade, gostaria de parabenizar a equipe pela estimativa conservadora. Isso é algo que nos deixa, de fato, deputado Luiz Paulo, mais confortáveis, no sentido de que estamos trabalhando com números mais próximos à realidade. Mas me causa preocupação quando a medida conservadora ela não é só na estimativa, ela é também no empenho que nós verificamos na parte do governo em ampliar a arrecadação em determinados temas. Isso sim, eu acho que o deputado Waldeck trouxe, me antecedendo por último, 2 pontos que mostram um pouco esse comportamento do governo, e é algo que nós gostaríamos, antes da votação efetiva do orçamento para o próximo ano, de ter mais claras sinalizações. Eu imagino que na próxima semana a gente terá mais facilidade com isso. Mas eu me preocupei, porque, e quero aqui certamente fazer as vezes do deputado Paulo Ramos, no sentido do empenho na cobrança da dívida ativa, onde uma mensuração somente pelo fluxo me parece que é correspondente ao empenho que está sendo tratado esse tema. Talvez, se houvesse mais empenho, nós estimássemos um valor superior. Essa casa fez diversas reuniões dentro dessa comissão, junto com o Poder Judiciário. O governo veio até ela e assumiu um compromisso de mutirão, de uma série de medidas que permitiriam uma arrecadação maior proveniente desse campo. E, entretanto, a gente verifica que isso não se corresponde com a realidade. Nós temos uma nova vara de fazenda pública, isso por si só já deveria abrir uma janela de possibilidades para metodologia de cobrança, negociação. Isso me faz, senhor presidente, também descreditar, deputado Waldeck, indo de encontro aos teus pontos aqui abordados, a questão do leilão reverso, que também já foi trazida a essa casa diversas vezes, apresentado publicamente, deputado Zaqueu, como uma grande solução, mas efetivamente nada ocorreu. E aí, por fim, registrar o que o deputado Luiz Paulo já registrou, e aí causa para nós políticos o fator mais, talvez, de destaque, quando eu vejo o líder da bancada do PSDB trazer um pleito de inclusão na pauta de um projeto da bancada do PSOL, demonstra que o governo foi irresponsável quanto a esse tema. Essa é uma matéria fundamental, não é nova para essa casa. Eu me antecipei em dizer ao Luiz Paulo que minha impressão era da não necessidade do prazo de 90 dias, porque nós já renovamos o Fundo Estadual da Pobreza em outras oportunidades, e assim foi. Dessa vez nós estamos diante de uma situação que valoriza a democracia, mas, no meu entender, fragiliza a atuação do governo na perseguição desse tema. Esse é um campo que eu não falo nem pelos 800 milhões, Luiz, porque é uma conta meio no papel de pão. Eu não quero aqui me pegar em números, quero me pegar, em fato, no ímpeto e no cumprimento de alguns pontos aqui trazidos. E aí, por fim, o deputado Waldeck traz 2 questões que me parecem que fecham que essa minha avaliação e esse meu registro não fogem ao que eu enxergo dentro da realidade. Tanto o PCCS da Saúde quanto a questão do 12º das universidades foram temas abordados, tratados, discutidos e com todas as avaliações de barreiras e dificuldades ponderados em todos os momentos. E é muito frustrante para nós que participamos dessa expectativa, e eu disse aos representantes no primeiro momento: vocês não terão êxito, vocês não terão possibilidade, porque nós temos um regime de recuperação fiscal, a não ser que o mesmo governo que negociou esse regime assuma um compromisso de negociar
essa excepcionalização. E o governo assim sinalizou. Sinalizou, inclusive, e aí a questão do veto é uma questão de não afronta do governador ao regime. Mas não quer dizer que o senhor governador não tenha assumido um compromisso de trabalhar para que esse PCCS saísse efetivamente do papel. Assim como a independência financeira das universidades, senhor presidente, que foi tema celebrado. Essa comissão festejou. Nós saímos daqui no braço da comunidade universitária, científica, alunos, professores, reitores, porque conquistamos aquilo que 40 anos era buscado em termos de autonomia para as universidades. E também é um tema que nós não vemos empenho posterior. Parece que a partir do momento de conclusão dessa possibilidade, isso foge a um compromisso que de fato vai ser honrado. Então eu fiz esses registros, senhor presidente. É claro que entendendo que muitos dos pontos abordados aqui e não apontados na LOA, não são apontados por uma questão temporal. Em agosto não era possível se prever. Outras não são possíveis prever porque dependem de um cenário muito mais amplo, que evidentemente com a definição eleitoral nos dará sinalizadores mais concretos. Mas há uma questão que em todas se iguala. É a falta de empenho, e aí não me parece que é culpa de diagnóstico, porque, mais uma vez, quero aqui destacar o quão confortável eu, como deputado e membro dessa comissão, fico com uma estimativa conservadora. Em outros anos, assim, não foi. Mas me parece que só ter prudência na hora de estimar não trará solução a todos os pontos, a um grande déficit que nós possuímos e que precisam, de fato, da implementação. Nós votamos empréstimos, um grande volume de recursos para a modernização fazendária. Não é de hoje que o Estado investe na barreira fiscal como ponto de arrecadação, mas me parece que está aquém da necessidade real que o Estado do Rio de Janeiro vive nesse momento, sobretudo na crise. Então, eu quero agradecer ao presidente pelo tempo concedido, aos demais deputados pelas colocações pertinentes. Tenho certeza que essa comissão terá grande responsabilidade nas próximas etapas, mas é preciso que o governo, de fato, não é porque é o último ano, porque já estamos nos apagar das luzes, que deixe de cumprir aquilo que veio a essa casa e assumiu perante a sociedade o compromisso envolvendo a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente... Questão de ordem, senhor presidente. Eu também queria fazer uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdec. Um segundo, assim, salvo engano, estou consultando aqui a assessoria, não há registro, senhor Fábio Amaral, de interposição de ADIM sobre o PCCS da Saúde. Houve uma interposição de ADIM sobre... Essa é a questão de ordem. Pois sobre a questão do aumento da lei, sobre o aumento dos serventuários, do MP e da Defensoria. Mas não houve questionamento judicial por parte em relação à PCCS da Saúde. Lei que está em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, não há liminar sobre esse tema. A questão é o seguinte. Deputado Luiz Paulo. Vou ler aqui o relatório do Conselho de Revisão Fiscal que esclarece essa matéria. Por outro lado, ressalte-se que em 29 de junho de 2018 foi promulgada a Lei 7946, que trata do PCCS. Se o PCCS fosse implementado integralmente, poderia causar impacto financeiro na ordem de 1,2 bilhão ano. Não estou discutindo o número, estou lendo. Sem considerar a quantia correspondente à contribuição patronal do Estado. Entretanto, a lei que o aprova condiciona a vigência dos dispositivos que implicam majoração remuneratária à aprovação do Conselho de Revisão Fiscal. Tem um artigo na lei. Em 27 de setembro de 2018, o Conselho recebeu o ofício da Casa Civil número 1017 de 18, em resposta ao ofício número 45 de 18, com a informação de que o PCS não produziu efeitos financeiros, de que nenhuma medida nesse sentido será adotada sem o aval deste Conselho. Então, o que ele está dizendo aqui em súmula? Que como há um artigo dizendo que para entrar em vigor tem que o Conselho dizer sim, como o Conselho não disse sim, ele não está... Não. Ele tem que dizer sim.
o silêncio aí não é o consentimento. Então, na verdade, se a gente quer continuar essa luta, no meu entendimento, vai ter que se arguir na justiça este artigo, que, no meu entendimento, é inconstitucional, porque o Conselho não é a autoridade maior sobre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Além de ser uma instância transitória, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Uma colocação? Queria deixar aberto aos outros poderes, outros participantes da audiência pública. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, questionamento, apresentação? Está inscrito aqui o senhor André Ferraz, que é diretor da Acervisa, Associação dos Servidores da Saúde. Microfone, por favor, senhor André. Boa tarde a todos e todas, presidente, senhores deputados, senhoras e senhores da Secretaria de Fazenda. Na questão do PCCS, só para reiterar a situação que o deputado Belder Carneiro colocou, o governo pode fazer a implementação da lei imediatamente, desde que apresente medidas financeiras compensatórias. O objetivo desse ofício que o deputado Luiz Paulo acabou de ler foi uma resposta do governador, que disse que não teria necessidade ainda de implementar essas medidas, porque a lei ainda não produziu efeitos financeiros. Para produzir efeitos financeiros, basta a vontade política do governo do Estado em implementando, após 30 dias da implementação do efeito financeiro, apresentar medidas compensatórias. Aí a pergunta que eu faço é, nos encargos de pessoal, né, na rubrica de encargo de pessoal e encargos sociais, existe dotação orçamentária para a Secretaria de Estado de Saúde prover a folha de pagamento. Os valores, o senhor sabe da folha de pagamento anual dos servidores estatutários e o senhor sabe do orçamento. A pergunta que é, o PCCS cabe ou não cabe na folha? Porque a nossa visão é que cabe. A primeira implementação de 6 meses seria em torno de 40 milhões, tanto de servidores ativos quanto inativos. Nos primeiros 12 meses do ano de 2019, em torno de... Está aqui o relatório do próprio Conselho de Recuperação Fiscal. Em 2018, 39,5 milhões, se fosse implementado a contagem de 1º de agosto. Não foi. Né? Restam apenas 2 meses desse ano, então esse valor aí deve decrescer bastante. No segundo ano de 2019, 311 milhões. Né? E aí vai sucessivamente até alcançar o valor de 1,2 bilhão de impacto somente no ano de 2023. Ou seja, essa implementação gradual foi negociada justamente para que a Secretaria de Estado de Saúde, né, e o Rio Previdência se preparassem para essa absorção de remuneração. Outra ponta é a questão da gestão de pessoas. Né? A Secretaria de Estado de Saúde, os senhores sabem, o SIG-RH informa, que nós temos uma vacância de 44% do nosso efetivo, previsto na Lei 961 de 85. Esse déficit encarece a gestão de recursos humanos porque contrata um trabalhador terceirizado com um custo 3 vezes maior do que o servidor estatutário, considerando a não implementação do plano. Com a questão da implementação do plano, você tem um equacionamento dessa questão e você ainda pode fazer arregimentar o pessoal que está cedido para essas outras prefeituras do nosso estado aí. Nós temos uma força de trabalho de 3.500 pessoas que poderiam estar reforçando os nossos hospitais se o PCCS saísse do papel, uma vez que a remuneração média do servidor da saúde é a menor, paga pela Secretaria de Fazenda, em torno de R$ 2.150 para quem está na ativa, de R$ 1.450 para quem é inativo. Essa situação só nos coloca uma porta de saída da Secretaria. Só a porta da rua, a serventia da casa. E se nós não implementarmos o PCCS o quanto antes, nós vamos decrescer drasticamente o quadro de pessoal a ponto de não poder regular nem a atuação do parceiro privado. Ou seja, as OS que estão nos hospitais, se em determinado momento decidirem que no seu plano de negócio não vale mais a pena ficar, elas fecham as portas e deixam o serviço sem profissional. Enquanto nós temos ainda 11 mil servidores na ativa, a gente consegue, e 7.500 trabalhando efetivamente na Secretaria de Saúde, a gente consegue prover a não interrupção desse serviço. Foi o caso do Rio Imagem
e o caso da emergência do Getúlio Vargas, né, 2015 e 2017. Sem o PCCS, a gente não vai ter condições de manter. E aí a política pública tem que saber se o PCCS, gradualmente implementado, para 2019, está dentro ou não da rubrica de encargos de pessoal e encargos sociais da SES. Nós acreditamos que sim, mas eu vi dos senhores que os senhores têm a expertise, né? E só para finalizar o registro, a LDO, salvo engano, tem uma emenda no artigo 34 que prevê explicitamente a implementação do plano. Houve um veto que a Casa ainda não apreciou, né? Então, estamos discutindo a LOA sem ter finalizado o processo legislativo da LDO, que caracteriza a obrigação que a LERJ determinou através da Lei 7946, promulgada no dia 29 de junho de 2018, fora de qualquer período proibitivo, né? Então, não cabe nem apontar o período proibitivo nas leis eleitoral ou na lei de responsabilidade fiscal, uma vez que os senhores mesmos já disseram que alcançaram um índice, né, determinado pela LRF em questão das despesas com o pessoal. A nossa reivindicação é apenas para que o governo verifique a necessidade do PCCS e que ele já tem previsão orçamentária e que ele precisa ser implementado para que essa política pública não seja interrompida. Essa é a nossa reivindicação. Senhor Fábio. Sobre contratação, o regime de recuperação fiscal determinou um marco de 5 de setembro, se não me engano, 17. Então, as vacâncias na área de saúde, segurança e educação, elas poderão ser completadas. Então, se você tiver vacância no cargo, a gente faz o levantamento, vê o quantitativo. Na educação, nós teremos um concurso para professores para cobrir essa vacância. Então, sobre contratações especificamente, teria que pegar o quadro da carreira em final de agosto, quanto você tinha de cada servidor, de quantitativo de cada carreira, ver atualmente, e poderia fazer o concurso nesse gap aqui, desde setembro de 17. Sobre a questão orçamentária, o Rio Previdência faz a sua avaliação de folha de pagamento, né, do crescimento vegetativo, e a Secretaria de Saúde também encaminha, né, Fátima, a sua previsão. Existe a previsão do órgão, né, de pessoal. No caso do Rio Previdência, que eu conheço, posso falar com mais propriedade, não me foi passado o impacto do PCCS. Não existe, é apenas o crescimento da despesa de pessoal, apenas dentro do vegetativo, e o aumento da segurança que já tinha sido aprovado. Tá? No projeto de lei tem impacto dos dois? Não, no projeto. Não, eu sei, mas como deputado, eu até me confundi, peço desculpas. A gente entrou com a ADIM na questão dos poderes, mas o outro a gente depende do Conselho. Tá? Então, e aí a gente encaminhou no final do mês passado, estamos aguardando a manifestação do Conselho de Recuperação sobre essa questão. O Conselho se pronunciou recentemente, informando que ele não tem a obrigação de aprovar ou reprovar a implementação do PCC. Desculpa, tá? Não, lógico. E quando ele se declara assim, ele coloca o ônus da decisão para o governador do Estado. O governador do Estado é quem tem que decidir, autorizar o efeito do Vamos falar no microfone, ficar salvo. A manifestação recente do Conselho de Recuperação Fiscal, ela diz no seu artigo, item 4, a seguinte questão. Em primeiro lugar, ressalta-se que o Conselho de Supervisão e Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro é um órgão federal vinculado ao Ministério da Fazenda e é regido por normativos legais e infralegais de âmbito federal. Sendo assim, não existe possibilidade jurídica de obediência a normativos estaduais. Ou seja, ele não é obrigado a aprovar, conforme a Lei 7946 determina, também não pode reprovar. Ele finaliza esse ofício 645, dizendo que, sendo assim, solicitamos a Vossa Excelência a adoção de providências necessárias à observância do disposto na Lei Complementar 159, no prazo de 30 dias, informando a este Conselho sobre as providências adotadas. Solicitamos, ademais, comunicar imediatamente ao Conselho no momento em que a Lei Estadual 7946 produzir efeitos financeiros para os fins dispostos no artigo 28. O artigo 28 do Decreto 9109/2017. Ou seja, é a apresentação das medidas compensatórias, no prazo de 30 dias. O Conselho só teria a égide de determinar ou solicitar
o fim da extinção do regime de recuperação fiscal se as medidas compensatórias não fossem adequadas para a manutenção do equilíbrio fiscal. A gente sabe que a Secretaria de Estado de Saúde tem um orçamento de 6,7 bilhões. Dos 6,7 bilhões, algo em torno de 1,2 bilhão para despesas de pessoal em cargos sociais, acho que é mais ou menos esse que tá na peça, né? E a despesa para o ano que vem é em torno daqueles 300 milhões que eu lhe falei, de uma folha que hoje travita em 550 milhões. Ou seja, não ultrapassa o limite orçamentário de fazer. E aí cabe ao governador determinar que o plano de trabalho da Secretaria de Estado de Saúde vai ser redirecionado para cobrir isso. E a gente acredita que a gente atenua o problema do Rio Previdência com a nossa contribuição previdenciária maior, ou seja, o servidor público do Estado do Rio de Janeiro, assim que o PCSS for implementado, vai contribuir com 14% desse valor majorado, né? E o servidor inativo, que não contribui, porque todo servidor da saúde está abaixo da linha de isenção, ele vai passar a ser contribuinte, então ele também atenua isso. E também tem outros atenuantes, né? A elevação dos royalties de petróleo, ou seja, outras fontes que estão elevando-se e colocando a situação do Rio Previdência meio que saneada. Então, assim, a implementação do PCSS é para demonstrar a essencialidade da coisa pública, no caso da saúde, né? Por uma vez que a gente não entende que o governo esteja de mãos atadas. O Conselho já disse que... Senhor André, pedir para concluir, que a gente está estendendo o assunto. O Conselho já declinou competência, né? O orçamento prevê recursos, e aí cabe, de repente, à Secretaria de Estado de Fazenda apresentar os meios. E o orçamento, assim, só para finalizar, deputado Gustavo Tuca, toda a peça que foi feita para justificar o projeto de lei consta previsão orçamentária do gasto com o pessoal ativo e com o pessoal inativo. Se eu quiser, eu posso até deixar com o senhor essas estimativas que nós extraímos do projeto de lei, né? E que também foram apresentadas no Palácio Guanabara ao governador Pezão. Está à disposição. Ok. Queria fazer minhas considerações finais aqui, e com algumas perguntas também à Secretaria de Fazenda. Primeiro, que eu identifiquei uma despesa menor com a Previdência, de 18 para 19. Seria por conta do pagamento do 13º esse ano, que não vai ser aplicado para o ano que vem? Não. Porque a diferença... Esse ano a gente teve a despesa do exercício anterior. Sim. E o 13º. Esse ano a gente vai fazer o empenho todo da folha. 17. Em 17. É porque é o comparativo 18 e 19, né? Porque, por exemplo, porque 18, por exemplo, a segurança pública vai de 11,6 para 12,7 em despesa. E a Previdência vai de 22,4 para 22,2. Porque esse ano a gente teve... o Rio Previdência, como fez a operação de royalties, ele ficou superavitário. Então, teve uma despesa de exercício anterior, que foi a parte do 13º, isso impactou aproximadamente 900 milhões. Então, o aumento da folha prevista para o próximo exercício foi inferior ao que foi empenhado em 18. Queria perguntar como está a situação do leilão reverso. Se tem alguma previsão para ainda esse ano, em que pé que está isso? Porque foi, como foi dito aqui, foi um assunto muito debatido na casa e vendido como uma esperança para a gente diminuir o restos a pagar, e queria um posicionamento mais concreto de em que pé está hoje a questão do leilão reverso dos restos a pagar. Hoje a Secretaria de Fazenda fez um mapeamento de todas as suas despesas, de quem pode... de índices, tem a questão de índice da saúde, educação, então a gente já tem esse mapeamento. E temos uma questão com a Secretaria do Tesouro Nacional, porque é ela que dá o aval de valores. Então, a ideia de tentar fazer um valor pequeno ainda esse ano, que seria, digamos assim, um teste para ver se tem a receptividade do mercado ou não. Nós temos a de modernização fazendária, que está no TCE e está adiada. Foi a outra operação que a Casa também aprovou. Nós fizemos o projeto, foi encaminhado ao TCE, e o TCE fez alguns questionamentos que a Secretaria de Fazenda está respondendo. Do RP é a mesma coisa. A gente já tem mapeado quais são as empresas, os valores. A ideia é fechar, provavelmente, nos próximos 15 dias, talvez mandar já o edital para a nossa área jurídica dar ok, encaminhando ainda esse mês para o TCE. Esse mês não, em novembro, para o TCE um modelo. Então, seriam já um modelo da contratação, da operação de crédito, e um modelo para os fornecedores, né? Porque a gente tem que contratar o valor, e seria isso.
Eu queria fazer uma colocação aqui também quanto à questão dos duodécimos das universidades. Tem um assunto que eu acompanhei muito de perto. Como vocês sabem, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia e participei ativamente da negociação da questão do duodécimo. Primeiro, deixar claro que o governo, aí na condução já do projeto aqui internamente, só concordou na aprovação do PCCS com esse escalonamento do 25%, do PCCS, não, desculpa, do duodécimo das universidades, do 25%, 25% e 50% e 100% em 2020. E incluindo no duodécimo a questão da folha de pagamento. Aí a pergunta vem, mas aí não vai servir para nada. Sim, serviria até pelo... A gente passava por um momento de insegurança de pagamento de folhas de salariais mensais e o discurso seria, pelo menos garantiria parte do recurso para pagar as folhas das universidades. Isso seria, vamos dizer, um mês o governo atrasaria a folha de pagamento, não teria que destinar os 25% das universidades, que garantiria parte do pagamento da folha das universidades. Então, esse seria, de fato, o ganho no primeiro ano, como será o ganho no segundo ano da aprovação. Isso foi muito claro. E aí a questão prática da abertura de conta, como você disse, não estamos mais acompanhando, mas, na verdade, foi consolidar uma conquista que seria efetivada integralmente em 2020. Então, queria dar esse depoimento, que foi isso sempre muito claro e dito às universidades. Se a direção das universidades que participou dessa negociação não levou isso internamente às universidades, nós não temos o controle. Mas esse sempre foi o discurso e, dentro desse cenário, o governo teve a aprovação e a concordância de que fosse aprovado a questão do duodécimo das universidades. Então, foi um avanço, mas que a gente sabe que só vai se consolidar em 2020, já que a folha de pagamento das universidades, de todas elas, ultrapassa os 50%, que é o que vai estar garantido no orçamento para o ano que vem, do duodécimo das universidades. Quanto ao PCCS da saúde, também acompanhei de perto o processo, o que eu tenho a dizer é que nós recebemos do governo o orçamento. Hoje nós estamos fazendo aqui a nossa audiência pública, com a apresentação a todos. Essa comissão ainda vai apresentar aí à casa muitas emendas, e eu acredito que, para manter a coerência que essa casa teve na aprovação do PCCS, nós devamos apresentar emenda para garantir a implementação do PCCS. Então, eu acredito que nós, aqui na casa, vamos apresentar emendas que garantam isso. Aí a questão legal, jurídica e o debate, o governo que faça nas instâncias que forem competentes, mas a casa, para manter a coerência, deve apresentar a emenda para garantir essa aplicação. Então, aí um posicionamento que eu queria deixar para a Associação dos Servidores e também externar isso de público. Quanto à questão das receitas, as previsão de receitas, queria também, como foi dito por muitos aqui, parabenizar a equipe pelo conservadorismo, do que foi proposto e apresentado, e dizer que gera em todos nós uma certa esperança de um ano melhor no ano que vem. Se você somar a estimativa, a gente fazendo uma avaliação com a equipe técnica da Comissão de Orçamento, a gente consegue, sim, sendo ainda conservador, avançar na questão das receitas. Somado a isso, as receitas adicionais previstas, que implementadas as medidas, como foi colocado aqui, e eu vou reforçar. Modernização da administração fazendária, revisão do REPETRO, questão da barreira fiscal, participação especial do gás natural, alienação de imóveis do Rio Previdência, antecipação de concessão da SEG Rio, concessão de linhas de ônibus intermunicipais e Lei Candir, que a expectativa é que se alcance em torno de 3.800 bi, somado a essa melhora do ambiente, que a gente espera que na virada desse ano, com o novo governo federal, o novo governo do Estado, e mais a nova vara de cobrança de dívida ativa que está sendo implementada, eu acredito que a gente possa ter um horizonte de zerar esse déficit para o ano que vem. Isso é uma coisa que está muito clara aqui para mim, é claro que está muito, como eu disse, conservador, e é necessário que seja, mas existe sim uma esperança que a gente possa zerar o déficit no ano que vem, que essas coisas andarem dentro de uma mínima normalidade e implementar essas medidas que já estão, a maioria delas, com leis aprovadas nessa casa, com autorizações colocadas, a gente precisa só efetivar a implementação. Então, isso gera uma esperança que a gente possa ter já para o ano que vem zerado o déficit do Estado
né, o que dá uma esperança muito grande. Então, queria agradecer aqui a presença de toda a equipe da Secretaria de Fazenda e Planejamento, todos os presentes, os deputados aqui, por toda a colocação. Hoje foi a audiência pública, que é o primeiro passo para a gente receber a PELOA para 2019. Agradecer a presença de todos, dizer que, encerrada aqui, nós vamos depois votar o parecer prévio. Então, vou dar um intervalo de 5 minutos aí, se algum deputado quiser, eu banho rapidamente, a gente recolocar a mesa e a gente seguir com a votação do parecer prévio. Então, declaro encerrada essa presença à audiência pública.